como também do movimento dos carros e da bicicleta, do meio de transporte em geral, né? O prefeito Eduardo Cury já tomou iniciativa nos últimos anos de ir no Dia Mundial Sem Carro, adotou a prática de bicicleta realmente para a prefeitura, e outros secretários, eu sei até que pegaram ônibus ou também foram de bicicleta. É uma iniciativa interessante que parece simbólica só, mas realmente adotar o ciclista ou colocar a ciclovia na pauta do dia nessa questão do sistema viário, né? Agora, a gente falando de Dia Mundial Sem Carro, né, Marcão? A gente fala, poxa, mas o carro, principalmente pro brasileiro, né? Ele tem 3 questões aí que envolvem, que é uma questão cultural, a questão econômica e a questão de falta de vontade pública. A gente tem, por exemplo, só para usar um exemplo, que o carro é um objeto de desejo, né? No Brasil, você pega um jogador de futebol, quando ele completa 18 anos, com o primeiro milhãozinho dele, a primeira coisa que ele faz é desfilar na frente da televisão com a Ferrari nova, com o Porsche novo, o V12 dele. Viu? Eu acho que tem que fazer com as propagandas de carro quase a mesma coisa que se faz com as propagandas de cigarro. Porque, na verdade, é vendido a ideia que o carro é o seu futuro. E, na verdade, isso fazia-se com o cigarro também. E isso é importante agora, talvez seja radical estar dizendo dessa maneira, porque as empresas automobilistas vão querer nos matar. Porém, se a gente não mudar a cultura do consumo, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de respirar esse ar no futuro. Marcão, aproveitar, bom dia, ouvintes, Kika, Walter, voltar um pouquinho na história, na época da arquitetura moderna, né? Porque eu conversei com o seu Mourão, explicando de como foi a concepção da arquitetura da época em Mourão relação... Pai. Mourão Pai, isso, Rosendo Mourão, que comentava da questão de você ter a garagem dos carros na frente, ou seja, uma demonstração de status. Então você põe, na época do Fusquinha, né? Quem tinha um Fusquinha como hoje. Então nós temos sim que ponderar essa questão do consumo consciente, né? Porque é muito importante deixar um pouquinho essa questão de status. Eu até queria hoje trazer uma música em homenagem à banda O Traje a Rigor, Ponto de Ônibus. Entendeu? Que ele fala muito bem. Que tá o rapaz do ponto de ônibus, e quando ele crescer, ele queria andar de táxi. Só isso. Ele não tem. Já verificou lá, né? Tá? Só um comentário cultural da nossa arquitetura também. Agora, o Lincoln, vindo aqui para São José dos Campos, Kika, nós sabemos que existe o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que inclusive São José dos Campos passou por um evento, teve o evento, foi lançado aqui na região, que foi lançado ali no Novo Hotel, e o atual secretário, o secretário era o Alfredinho naquele momento, que recebeu aqui para o Vale do Paraíba e região o Plano de Mobilidade Urbana. Como que está a relação, se você conhece, e a gente sabe que você acompanha bem esse processo, o Plano de Mobilidade Urbana na cidade de São José dos Campos? Então, Marcos, bom, antes de tudo, eu acho super cabível todas as colocações com relação ao carro que você fez, né? Realmente, ponto positivo, porque não é todo mundo que questiona a questão da indústria automobilística. Agora, com relação ao plano de mobilidade urbana... eu queria deixar bem claro, a gente questiona, sim, não o carro em si, mas, ou até as empresas. O modelo mas adotado no Brasil. O que se questiona é como você incute nas pessoas essa mentalidade do consumo. A relação eu-carro, né? Eu-carro. Então, aí voltando na questão do planejamento de mobilidade urbana, eu gostaria de colocar uma coisa que poucas pessoas sabem, conhecem. Infelizmente deve ter prefeito do Vale do Paraíba que não conhece, que o nosso Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, lançou em 2007 o Coleção Bicicleta Brasil. E eu, quando tive acesso a esse material, fiquei muito impressionada, porque tá tudo aqui. Eles... É um programa do governo federal, exato, né? É um programa do governo federal. E aqui ele traz exemplos, soluções, discute as dimensões, discute o problema. Ele fala da questão mesmo da necessidade de se rever nosso planejamento urbano. E de fato, aí eu andei fazendo outras pesquisas e infelizmente no Brasil, né, tem até um material aqui que eu trouxe
do jornal Valor do começo do ano, a gente não tem um exemplo de um plano diretor vinculado a um plano de mobilidade urbana e transportes. O próprio Flávio Mourão já comentou isso também. Sem dúvida, comentou algumas vezes aqui. Já, exatamente. E de fato, assim, aqui deixa claro que cidades com mais de 500 mil habitantes precisam ter esse planejamento de mobilidade urbana. E nós em São José não temos. E ontem, não sei se vocês viram na matéria do Vale Paraibano, a gente está aí um pouco atrasado com relação ao polo gerador de tráfego. Então, de repente, pudemos ter avançado com relação ao plano diretor, mas o polo gerador de tráfego está totalmente vinculado com a questão da mobilidade, e não é só bicicleta, não. A gente está falando do transporte público, porque quando se fala de mobilidade urbana, a gente primeiro valoriza a pessoa que tem que andar. Exato. Depois, as pessoas deficientes física, que é a acessibilidade. Acessibilidade, é mobilidade e acessibilidade. Depois vem ciclovias, transporte público, por último, carro. Porque, afinal, nossa, a gente não precisa nem ser bom em matemática, né? Quantas pessoas levam um ônibus e quantas pessoas, né, levam um carro, né? O Brasil ainda traz essa realidade. A maior parte das capitais, sempre os carros andam com poucas pessoas, né? São Paulo bate o recorde nisso. E São José, do jeito que está, a gente está indo para lá. Vi de matéria, né, do Vale Paraibano de sábado passado. Mas viu, Kika, a gente vai para um pequeno intervalo agora, 8h30, daqui a pouco a gente volta falando mais de ciclovias. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM. 8h33, dia 20, programa Planeta Verde, falando sobre ciclovias. Nós estamos aqui com a Kika, ambientalista e jornalista, com o Walter do IAV, que é o Instituto de Estudos Avançados. Você, 3941-9090, ligue para participar do sorteio do nosso programa, que hoje é um livro, né, que é o Atlas Ambiental de São Sebastião. E o pessoal aí da Zona Oeste, lá do Bar do Reginaldo, Jardim das Indústrias, Bar do Toninho, Jardim das Indústrias, Boa, Nova Espaços, Jardim das Indústrias, o Buffet Infantil Guli Guli, Jardim Aquários, nós queremos agradecer a você que participa do nosso projeto Óleo da Solidariedade. Lincoln. Bom dia, é o seguinte, nós estávamos falando de plano de mobilidade urbana, né, plano nacional, e o Ministério das Cidades, inclusive, também anunciou que existem verbas especiais para os prefeitos que queiram fazer ciclovias em sua cidade. Então, ou seja, não falta dinheiro, falta iniciativa, falta vontade política. Sempre proibir carros, rodízio, por exemplo, em São Paulo, foi uma coisa complicada, mas necessária. A proibição no mundo inteiro, tem cidades com exemplo de que na zona central não se entra mais carro, você tem circulação só simplesmente de pessoas. São medidas sempre impopulares, mas que tem que ser feitas, não é, Kika? E, na verdade, também, Walter, essas medidas são impopulares, mas os prefeitos têm que adotar. Sim, é verdade. Só para entender um pouquinho esse meu envolvimento com a bicicleta, eu sou cicloturista, viagem de bicicleta, né? E fui para a Europa em 91 e viajei pela França, 2 meses de bicicleta pela França. E pude ver como é que é a estrutura, não só na França, como a gente conhece em outros países também. Então, só para pegar o gancho que você estava falando das empresas automobilísticas e do incentivo do uso da bicicleta, por exemplo, na Holanda, o governo incentiva que cada cidadão tenha 2 bicicletas para ir para o trabalho, olha só, para ter uma ideia. Então, praticamente, o carro fica em casa, né? Ela vai de bicicleta para uma estação de trem, por exemplo, pega um ônibus, vai para outra cidade trabalhar, lá ela tem outra bicicleta para ir para o trabalho de novo, né? Olha a diferença que nós temos aqui com o nosso país. Bom, então, o importante da ciclovia, a gente ter essa questão da ciclovia em São José dos Campos é muito importante. E, na verdade, o seguinte, também era bom frisar até essa diferença entre ciclovia e ciclofaixa, né? A gente sempre ouve essas terminologias, olha, aqui tem uma ciclofaixa, ou então o prefeito ou a cidade diz, olha, temos tantos quilômetros de ciclovia. Não, ainda dizem que...